Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa primeira unidade aqui do nosso curso de Direito Constitucional 1. E na nossa primeira unidade nós vamos estar trabalhando direitos e garantias fundamentais, né? Mas antes de eu falar um pouco sobre o que é direitos e garantias fundamentais, eu vou falar um pouco sobre como é que surgiu, né? E onde esses direitos estão inseridos. Os nossos direitos e garantias fundamentais, eles estão inseridos dentro do texto constitucional. Exatamente, a Constituição, sabe aquele livro com a capa verde, o desenho amarelinho ali na capa? E muitas vezes você traz para a aula aqui na Estratego? Bom, essa é a Constituição. Veja bem, as Constituições, elas passam a existir através de um movimento que nós chamamos de constitucionalismo. O constitucionalismo, ele passa a ser um movimento muito intenso. Você sabe que nos períodos anteriores ali havia um regime que muito, na sua grande maioria, por parte do mundo, um regime de monarquias, né? E nessa organização, a burguesia, né, e os movimentos políticos de dos países que tinham monarquia, eles passam a querer ter participação de poder. Eles passam a querer ter força de decisão. Ou seja, o rei ele estava não sendo a figura mais imponente daquele regime. Por quê? Porque o rei ele passou a ter que ter limites. Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que ter é que o constitucionalismo ele passa a ser um movimento essencial para a modificação de um modelo político que existia. Que era um modelo, na sua maioria, onde as monarquias elas existiam. E aí nós vamos ter ali um grande modelo em muito sentido, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é um exemplo disso, onde a monarquia é derrubada e passa a se existir um modelo constitucional. Isso aconteceu em vários lugares do mundo e no próprio Portugal, que foi o país que nos colonizou, né? Então, quando vocês sabem, eu espero assim, mais uma curiosidade, a coroa portuguesa viveu no Brasil. Você não sabe disso. O Dom João estava lá em Portugal e, de repente, o Dom Quixote estava avançando e chegando a Lisboa. A coroa portuguesa pegou as suas caravelas e trouxe a coroa portuguesa para o Brasil. A coroa portuguesa viveu muito tempo aqui no Brasil. Bom, o foco não é falar sobre a coroa portuguesa não, tá, gente? É só para exemplificar para vocês uma coisa muito legal. A coroa portuguesa, ela ficou vivendo no Brasil por muito tempo. Só que teve um momento que ele teve que regressar para Portugal. Vocês acham que ele teve que regressar porque ele queria sair do Brasil com essas nossas praias maravilhosas, território onde tem tudo? Você quer praia, quer sol, quer chuva, quer até neve em alguns lugares, de vez em quando tem. Você acha que a coroa portuguesa ia sair desse país maravilhoso à toa? Claro que não, né? O Dom João começou a ser ameaçado lá em Lisboa, que iam criar uma constituição para Portugal. E aí ele disse: Jesus, não posso ficar de fora, tenho que ir para lá. E aí a coroa portuguesa regressa para Lisboa, para Portugal, para poder discutir, né, com aqueles que estavam lá no poder, com aquele movimento, discutir como seria a Constituição de Portugal. Então percebam, o movimento constitucionalista ele passa a ter um grande movimento que passa a atingir todo mundo, né? Os Estados Unidos, a França, que são países que a gente usa muito como referência. E o que foi esse movimento? Foi a exigência por parte daqueles que não eram da monarquia, a exigência por direitos. A Constituição ela passava a trazer direitos.
Mas, acima de tudo, não esqueça, a Constituição, ela impõe limites àquele que está no poder. Então, a Constituição ela vem ser uma norma limitadora de poderes abusivos, mas também é um poderoso garantidor de direitos e de garantias fundamentais. A nossa Constituição ela é imensa. Se você pegar em consideração a Constituição americana, por exemplo, ou se você pegar a Constituição inglesa, que é considerada uma Constituição não escrita, que depois em outras unidades a gente vai falar um pouco sobre isso, é bem interessante. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição considerada uma Constituição de direitos e garantias, uma Constituição extensa. Nosso artigo 5º é um artigo muito grande, inclusive é pauta, em várias discussões acadêmicas. Será que esse artigo 5º teria que ser melhor organizado, os seus incisos e tudo? Mas isso aí não é um problema nosso. Isso é um problema do legislador. Mas desde que está, a nossa Constituição, ela funciona dessa maneira. Então, veja bem, as Constituições, elas passam a existir trazendo aquilo que nós chamamos de limitação do poder do Estado, impedindo que o Estado ele possa ter um poder absoluto sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Veja, o rei ele era aquele que decidia quem morria, quem vivia, quem era preso, quem era solto. E a Constituição ela passou a dizer assim, olha, nós precisamos garantir a proteção a esse direito. Nós precisamos garantir a proteção aqui da nossa propriedade, para que de repente o rei, quando cisme, baixe um decreto e vá lá e recolha lá as nossas plantações, o nosso território. Então, tudo isso foi muito pensado quando foi-se criado as Constituições. Tanto que as primeiras Constituições, elas trazem direitos, alguns direitos mais voltados para as liberdades individuais, que são justamente esses que envolvem proteção da liberdade de expressão, proteção à liberdade religiosa, proteção da liberdade de você possuir a sua propriedade. E com o tempo é que nós vamos ver que vai surgir os direitos sociais, os direitos políticos, esses direitos que vocês todos já conhecem. Só a nível de conhecimento, há uma tese que diz que as primeiras constituições existiam entre os povos hebreus. Isso muito lá atrás, muito tempo. A Mar vai colocar para você aqui, e você vai ver aqui mais ou menos a data aqui da época dos povos hebreus. Então, dizem, alguns estudiosos dizem que a Constituição ela já existia na época dos povos hebreus. Aí você me pergunta, mas como assim, professor? Eu não assisto novela religiosa, eu não sou religioso. Como que é isso? Por que existe essa tese, que diz que as constituições surgiram ali desde a época dos povos hebreus? Porque a Constituição, como ele é um poder limitador, os hebreus eles tinham a figura do seu rei e eles tinham a figura do seu profeta. Quando o rei queria fazer algo de diferente, algo que não era de agrado com o próprio Deus, naquele contexto religioso, o rei ia se consultar com o profeta, para saber com o profeta se ele deveria ou não tomar aquela decisão. Ou quando o próprio profeta via que o rei estava se excedendo, ele ia lá e dizia assim, olha, rei, não é bem assim que Deus quer não, olha, é dessa forma. Então, por isso que a gente considera que o profeta, ele exercia um papel de constituição, porque ele era uma espécie de poder que limitava o rei, que limitava a monarquia, Mas, de fato, isso é só para que a gente possa ter um recorte histórico de como acontece todo esse movimento constitucional, até chegar aqui na nossa tão amada Constituição. Constituição
que vai trazer os nossos direitos e garantias fundamentais. Muita gente me pergunta assim: professor, eu tenho uma dúvida, e a minha dúvida é: o que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos? Eu sei que essa dúvida, ela existe e ela cai muito em prova, principalmente às vezes cai na OAB, e às vezes o aluno ele pode se confundir. Vamos lá, gente. Os direitos fundamentais, eles são aqueles direitos que eles vão estar inseridos dentro do texto constitucional de um país, tá? Então, os direitos fundamentais são aqueles direitos fundamentais que estão na Constituição de um país. Então, nem sempre um direito fundamental que existe aqui no Brasil vai ser um direito fundamental que existe lá na Arábia Saudita, ou nos Emirados Árabes, ou lá na Síria. Enfim, cada lugar tem a sua Constituição. E os direitos fundamentais, eles são esses direitos que estarão inseridos dentro do plano interno, dentro do plano da Constituição daquele país. Então, quando vir de imediato na sua cabeça, o que é direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles que estão inseridos dentro do texto constitucional. E professor, e o que são direitos humanos? Direitos humanos e direitos fundamentais não é a mesma coisa? Não. Os direitos humanos, eles são aqueles que estão dentro do plano internacional. São as resoluções que a ONU emite, são as resoluções que a OEA emite, são considerados direitos humanos, principalmente aqueles pela ONU. Os direitos humanos, eles estão dentro do plano internacional, dentro do plano internacional. Mas, professor, então quer dizer que eu não posso ter um direito fundamental que seja direitos humanos? Sim, você pode. Você pode ter um direito fundamental que também é um direito humano. Um exemplo: direito a você possuir uma religião. Direito religioso é um direito humano que está no rol dos direitos humanos, mas que também é onde você lê lá todo o texto, a carta, né, de fundação da ONU, você vai ver que o direito religioso, ele também é um direito fundamental. Por quê? Porque a nossa Constituição, ele também traz vestígios da Carta da ONU na sua formação. E dentro disso, dessa influência da Carta da ONU, nós vamos ver uma série de direitos fundamentais que são oriundos dos direitos humanos, tá bom? Mas é bom que você tenha, tecnicamente e de forma conceitual, essa diferença, para que você possa entender que direitos humanos são direitos do plano internacional e direitos fundamentais são aqueles que estão inseridos dentro de uma Constituição de um país, tá? Nós, evidentemente, vamos trabalhar com a nossa Constituição, que é a Constituição de 1988, ok? Bom, então nesse primeiro assunto nós entendemos a hierarquia das normas constitucionais, entendemos também o que é direitos humanos e o que é direitos fundamentais, e entendemos também que pode haver dentro desse processo uma possibilidade de termos direitos fundamentais que são direitos humanos. Falamos também um pouco sobre o constitucionalismo e como as constituições surgiram. E eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso assunto e na nossa discussão sobre direito constitucional.